De maneira geral, William, nós somos seres sociais. Então, nós desenvolvemos, né, nos últimos milhares de anos, o nosso desenvolvimento social tem muito dessa relação da preocupação com o outro, do que o outro vai fazer, do que o outro vai pensar sobre, por exemplo, sobre o meu comportamento social. Então, o próprio fato de viver em sociedade já induz parte desse comportamento se preocupar, né, com o que o outro vai pensar. Mas à medida que o tempo passa e a sociedade, vamos dizer assim, envelhece, podemos dizer que essa preocupação vai reduzindo. Portanto, essa preocupação, William, fica principalmente por conta dos jovens. Tá, mas essa questão, professor, não é mais vaidade, porque todo mundo às vezes acaba assim, eu vou lá no shopping, mas ela pensa assim, eu não posso ir de chinelo, eu tenho que ir de tênis. Mas isso é por quê? Porque a gente foi criado assim, não foi? Sim, mas a vaidade é uma relação que você tem com você mesmo. Você é vaidoso, então você quer se Tá. arrumar, às vezes porque você quer. Você tem o desejo de ficar bonita na frente do espelho, uma mulher, por exemplo, o homem, né? Então a vaidade muitas vezes trata de você mesmo. Agora tem que ver o quanto que você se arruma para o outro, para a visão do outro, para agradar alguém. Essa é a grande questão, né? O William, a gente tem que entender que a questão de agradar os outros depende demais da percepção que os outros têm da gente e que às vezes está totalmente fora da realidade, né? Olha só, para você agradar alguém ou desagradar alguém, você tem que imaginar que o outro, ele pode ter uma expectativa diferente, que não é a sua. Ele pode ter uma crença diferente, ele pode ter uma cultura diferente, como você falou. Na cultura tailandesa, o que pode acontecer é que as pessoas, não faz diferença a pessoa ir de chinelo na academia, tá tudo bem. Na Sim. nossa cultura não é comum, por quê? Até é proibido ir de chinelo na academia. Hum, Até é proibido para nós. Então, tem um aspecto cultural que influencia sobre o que as pessoas pensam uma das outras, né? Então, tem que ter esse cuidado. Mas, de maneira geral, o que eu quero dizer até tem um livro muito interessante, um livro japonês, tá? É A Coragem de Não Agradar. É o nome do livro, A legal, Coragem de Não gostei, Agradar. gostei. Isso, dá uma olhadinha. É do Ishiro Kishimi, ou Kishimi, Uhum. Ishiro Kishimi, acho que é isso. E Fumitaki, ou Fumitake, não, é Fumitaki Koga. Esses dois Tá. japa. É baseado numa teoria de um filósofo, que eu não me lembro agora o nome, mas esse é o livro, A Coragem de Não Agradar. Ou seja, você tem que desenvolver, para você não se preocupar tanto com o fato dos outros, o que os outros vão pensar de você, você tem que primeiro ter uma autoconfiança muito grande naquilo que você quer, naquilo que você é. Você tem que acreditar primeiro em você mesmo, nas suas ideias, nas suas expectativas que você tem sobre o mundo e sobre aquilo que você quer. À medida que você tem isso muito bem construído, a tendência é você cada vez mais se preocupar menos com o que as pessoas pensam de você. Por isso que, para o jovem, até esse livro que a gente está falando agora para vocês, Uhum. é um livro sobre um jovem conversando com um filósofo. Aí o filósofo diz para ele o seguinte, que uma das características que ele tem que aprender a desenvolver é que a opinião dos outros depende exatamente de vários aspectos que muitas vezes não tem relação com ele. Por exemplo, você cria uma expectativa da pessoa, né? Ela tá pensando, o que ela está pensando de mim? Mas a gente pensa que cada um é o centro do universo. Então, por exemplo, se você sai na rua, você pensa que todo mundo vai estar te olhando, mas as pessoas, você não é tão importante assim. Uhum. Entendi. Né? Eu não sou tão importante assim. Então, muitas vezes, né, a gente quando coloca alguma coisa aqui mesmo, né, quando a gente posta alguma coisa no YouTube, o que as pessoas vão pensar, né? Como é que as pessoas vão ver? Será que a minha camisa tá boa? Será que meu cabelo tá legal? Mas a grande maioria das pessoas não prestam atenção nesses detalhes assim. O A professor gente se preocupa mais. o professor é um bom exemplo disso, né? Nessa questão. Lembra quando a gente foi fazer o vídeo, né? Lá faz uns 2 anos da vasectomia? O que tu falou para mim? Sim. Que, Aham. ó, esse vídeo aí vai ser meio polêmico, então
E realmente, né, foi um vídeo que aqui no nosso canal tá bem viralizado. Então, realmente, né, professor, a gente às vezes fica assim, meu, será que eu posso postar isso? Será que, né, será que os outros vão falar de mim, né? Que é essa questão, né? Exatamente. Tá vendo? Essa é uma preocupação que eu tinha. Por quê? Porque isso mexe com o aspecto cultural, por exemplo. No Uhum. Brasil, as pessoas pensam de forma assim muito específica sobre, por exemplo, vasectomia. É um assunto, né, que muitas pessoas... E a grande maioria que faz a cirurgia, por exemplo, de vasectomia, elas não se informam como deveria, fica tudo na opinião do médico. Não é verdade? Então, Sim. muitas vezes passa batido muitas informações que estão disponíveis na rede, mas que quando as pessoas ouvem, elas se chocam. Então, eu fiquei, no caso, preocupado, tipo assim, meu Deus, quando elas se chocarem com o que já tem escrito sobre isso, o que elas vão pensar sobre mim, né? Não é verdade? Só que aí, como Sim. tem embasamento científico, muita coisa que a gente fala, então tudo bem, então deixa quieto. Mas a questão dessa preocupação, né, em relação ao que as pessoas pensam da gente passa por essa imaturidade. Como eu era muito imaturo nesse meio digital, podemos dizer assim, na questão por exemplo, do próprio distribuição de conteúdo do YouTube e tal, essa imaturidade gera o quê? Insegurança. E um dos principais motivos que fazem a gente se preocupar com o que os outros pensam sobre nós é exatamente a insegurança. Insegurança daquilo que eu estou querendo dizer, daquilo que eu estou querendo fazer, né? Por quê? Porque eu me preocupo com as crenças das pessoas, com a opinião das pessoas, com a expectativa que as pessoas têm de mim. Porque isso tem uma certa influência, porque eu sou um ser social, entende? Então a questão é, primeiro que eu tenho que, para lidar com isso, eu tenho que ser muito autêntico comigo mesmo. Isso é uma das características que o livro traz, né? A coragem de não agradar. Que você precisa ser autêntico com você mesmo. E não ser autêntico para agradar os outros. Que aí você É, foge das suas características originais. Não é você que está falando, não é você que está, não é você que está, vamos dizer assim, que é o dono daquela informação, entende? Então, é complicado quando você não confia exatamente no que você está fazendo e no que você está querendo dizer. eu estava pensando aqui, né, professor, é difícil isso, né, porque todo momento, né, como a gente é cultural, né, como o professor falou ali, né, é uma coisa do país em si, né, todo mundo tem essa visão, né, e às vezes a gente acaba se portando tanto que o outro vai pensar, às vezes deixa de sair, às vezes de fazer uma atividade, às vezes deixa de ir na academia por vergonha, às vezes porque tá um pouco gordinho, né, professor, um pouco gorda, então, tipo assim, a gente às vezes acaba assim, tipo, eu era tão vaidoso, professor, lembrando agora, que quando eu tinha espinha na cara aqui, né? Que dá pra ver que a cara é toda furada, né? Eu tinha espinha aqui na cara, eu não ia para aula, porque eu tinha medo que as outras pessoas iam falar de mim. Isso quando eu era mais novo, quando criança. Então, como que a gente deve, né, trabalhar a cabeça dos filhos nessa questão, professor? Para que não tenha sabe, esse problema, né, de bullying, vamos dizer assim. Criança é criança, né? Então, William, olha só, pensa comigo. Uma das coisas que a gente precisa ensinar aos filhos da gente é que, apesar de nós sermos seres sociais e ter que conviver bem com pessoas, cada indivíduo é único. Você Uhum. tem a sua individualidade, entende? E você precisa respeitar que você é um indivíduo único. Você, apesar de fazer parte dessa manada, dessa colmeia, dependendo dessa forma coletiva de pensar, mas você é um indivíduo único. Você precisa da sua individualidade e precisa entender que isso é importante. Então, cada indivíduo tem suas características. A gente precisa, sim, respeitar o meio social que você vive, mas precisa manter a sua individualidade para você ser um indivíduo único. Entende? Para você ser autêntico com você mesmo. Muitas pessoas possuem traumas que passaram, por exemplo, em determinado tempo, ou então, por exemplo, você falou da espinha. Tem pessoas, William, que quando tem um rosto, uma marquinha no rosto, não quer sair, não quer ir para a festa. E às vezes isso fica marcado de forma tão significativa que ela passa a depender, por exemplo, da indústria farmacêutica, que passa um determinado cosmético para fingir que aquele rosto não é dela, porque ela tem uma marquinha aqui e tal. Ela vai lá e passa um produto que às vezes é tão caro, tampa aquilo, e aí ela tem a falsa impressão de que aquilo não existe mais, que ela pode sair e se apresentar em determinado meio.